Fala, fiel, mais um vídeo no canal trazendo o empate do Corinthians aí por 0 a 0 contra o Santos, né, pelo Brasileirão 2022, né? Falar desse empate aí, né, cara? Antes de falar do jogo em si, da escalação, vamos passar um pouquinho o panorama dessa partida, né? E explicar algumas coisinhas, né? Esse empate em si, se você fosse analisar ele antes do jogo de quarta-feira, provavelmente a gente estaria criticando, né? E xingando o time e tal, né? Porque sem a vitória de quarta-feira, esse empate nos manteria com aquele incômodo tabu, né, de não vencer nenhum clássico em 2022, né, cara? Então, assim, ele passa a ser um resultado no mínimo tolerável, né? Até um bom resultado. O Corinthians foi com o time alternativo aí, que eu vou falar a escalação, né? Enfim, caminhou muito bem a classificação para a Copa do Brasil na quarta-feira. Tem uma partida importantíssima contra o Boca na terça. Então, claramente, esse não era o jogo mais importante, né? Então, para você ver como o contexto é importante nas partidas, né? Você entender o momento da equipe, o momento da temporada onde está inserido o time, né, cara, para fazer qualquer tipo de análise, né? E não só ser aquele cara chato que analisa a partida, né? Embora aqui a gente faça as duas coisas, né? Analisar o contexto e também analisar a partida em si, né? Quem que o Corinthians tinha desfalques pro jogo, né? Tinha o Maicon, né, que tá com aquela lesão na coxa. O Gil também, que sentiu contra o Goiás, ainda não pôde voltar, também com a lesão na coxa. O Gustavo Silva tá uma cota aí fora, tendinite. O Renato Augusto segue com desconforto na panturrilha, que também tirou do jogo de quarta-feira contra o Santos, né? E o João Vitor também com pancada no tornozelo direito, onde ele se recuperou pro jogo do Santos. Eu acredito que esse aí seja mais por precaução nesse jogo de ontem, né? De sábado. E o Roger Guedes, que estavam suspensos, né? Dito isso, o Corinthians foi a campo com o Cássio no gol, na lateral direito o Ramos, a dupla de zaga Robert e Raul Gustavo, né? Importante salientar aí a oportunidade que o Robert teve na equipe titular. Na lateral esquerda o Fábio Santos. E os três meio-campistas, né? São três volantes, mas naquele sistema Vzinho do Vitor Pereira, né? Onde o Cantillo fez o primeiro homem, o Duqueiroz um pouquinho pela esquerda, mais pela esquerda, o Rony um pouquinho mais pela direita, como os dois meio-campistas, né? Na ponta direita o Adson, na ponta esquerda o Mantuani, o comando do ataque o Felipe, né? Também jovem promessa do Corinthians aí que tem apenas 18 anos, né? Um centroavante muito alto, né? No banco de reservas cabe destacar aí o retorno do Mendes, né? Que estava emprestado para o Inter de Porto Alegre e voltou. O zagueiro. E também a falta do Robson, né? Que após já não entrar na lesão do João Vitor na quarta-feira, entrou o Robert. Ele vinha jogando mal, né? Teve a oportunidade quando o Gil se machucou contra o Goiás. Dessa vez nem pro banco, né? O Robson foi, né? Interessante esses detalhes aí do Corinthians, né? Bom, vamos lá, falando um pouquinho desse primeiro tempo, né? Primeiro tempo tecnicamente ruim, tá, gente? Pra quem assistiu foi, porra, primeiro tempo tenebroso aí, né? Não só do Corinthians, mas do Santos em si. O que dá pra se apegar é que o Corinthians, ele pelo menos estava com o time alternativo, né? E o Santos, eu acho que lá não dá pra se apegar muito a isso, porque os caras estavam com a máxima potência, né? É, falando ainda em relação, né, à quarta-feira, onde também eles estavam, tomaram 4 a 0, né? Então acho que a situação tá muito pior lá, né? Mas enfim, o Corinthians, cara, ele, como eu disse, estava jogando com três volantes e a qualidade de passe, embora você tenha um Cantígio nesse meio campo, não estava muito bom. O Corinthians rifava muita bola, não tinha é, muita posse de bola como teve quase todo o tempo contra o Santos na quarta-feira, né? Ele não teve no sábado nessa posse de bola. E o Corinthians perdia muita bola e você via o Santos com muito mais posse de bola do que esse primeiro tempo do Santos com muito mais posse de bola do que todo aquele de quarta-feira, né? Se você somar todo o tempo de quarta-feira, acredito que não dava pra ver o Santos com a bola como esteve nesse jogo, né? E assim, o Corinthians, ele quando tentava arriscar esses passes, né, quando tinha posse de bola e rifava ela, com passes mais difíceis e perdia a bola, o Corinthians se lançava muito ao campo de ataque, né? Como é uma proposta do Corinthians de ter a posse de bola, mas não ser aquela posse de bola idiota, né? Ter uma posse de bola no campo do adversário, fazer rodar e tudo mais, né? E quando o Santos conseguia roubar essa bola, que era quase sempre, conseguia sair em velocidade, né? Não muito eficaz, mas sair em velocidade com o Marcos Leonardo, com o camisa 11 deles lá, o Ângelo, com o Batistão, né? Enfim, de chance clara não teve no primeiro tempo, né? O Batistão teve um chute cruzado que obrigou o Cássio a fazer uma grande defesa ali no canto inferior esquerdo do Gigante, né? Que ele espalmou. E teve uns contra-ataques do Marcos Leonardo, onde o Corinthians
Aliás, uma característica legal desse primeiro tempo, né? O Corinthians coibia muitas vezes fazendo falta, né? O que não é muito uma característica desse time do Corinthians, né? De fazer muita falta para matar o jogo. Eu acabei até que gostando, né? O Corinthians conseguia coibir várias vezes a jogada do Santos com falta, né? Parando o jogo mesmo, né? Para estragar a partida ali. Do lado do Corinthians, teve algumas oportunidades ali com o Duqueiroz, 2 chutes de fora da área e passou por cima do gol. Uma falta cobrada pelo Mantuan. E só teve isso também, cara. O Duqueiroz de longe foi o principal jogador do Corinthians nesse primeiro tempo, né? O polo técnico da equipe ali. Mas sozinho não conseguiu resolver nada, né? Acabou 0 a 0 esse primeiro tempo aí, esquecível do futebol brasileiro, né, cara? É, como eu já disse, os motivos, né? O Corinthians estava com o time alternativo e o Santos é um time ruim mesmo, né? Enfim, teve uma preocupação ali no final do primeiro tempo, na qual eu não vi depois que falaram, né? Que o Duqueiroz parece que reclamou que sentiu um pouco a coxa, que é preocupante, né? Pra terça-feira. E no segundo tempo o Corinthians já veio com 2 substituições, né? Saiu o Duqueiroz, entrou o Juliano. E saiu o Mantuan e o Vitor Pereira colocou o William, né? Cara, e aí teve uma mudança, né, uma melhora notória no Corinthians, né? Notória no Corinthians, né? O Corinthians melhorou muito e já no começo do segundo tempo começou a criar muito mais, né? Teve uma chance com o Juliano após uma linda tabela dele com o William entrou bem demais na partida também. O Juliano acabou finalizando pra fora, né, após invadir a área. Teve uma outra jogada onde também o Juliano e o William participam, eles encontram o Adson que volta a bola pra trás, né? E o Ramos finaliza, passa muito perto. Poderia também ter saído o gol do Corinthians ali. O Ramos chutou pra fora. E também teve uma jogada também onde o Alisson fez uma ótima jogada individual. Voltou no Rony, onde ele bateu estilo Renato Augusto, né? Obrigando o goleiro do Santos, o John, a fazer uma grande defesa, né? De uma trocada ali. Uma finalização muito bonita do Rony, né? Então, assim, só por essas jogadas dá pra ver como o Corinthians foi melhor. Mas não foi só isso, né? Teve aquelas triangulações, ultrapassagens, né, que o VP gosta bastante, que foram muito vistas, né, na partida contra o Santos na quarta-feira. E nesse segundo tempo, com a entrada de 2 caras que tem muita qualidade, né, como o William e o Juliano, ficou evidente a qualidade muito maior do Corinthians em relação à equipe do Santos, né, cara. Depois ainda o VP fez 3 alterações, né, colocou o Fagner no lugar do Rafael Ramos, colocou o Júnior Moraes no lugar do Felipe, centroavante, né, e fez uma substituição bem interessante, na onde ele colocou o Piton no lugar do Rony, né? E aí ficou como? Ficou tipo Cássio no gol, Fagner na lateral direita, os 2 zagueiros Robert e Raul, na lateral esquerda o Fábio Santos, primeiro volante Cantígio, o Juliano um pouquinho mais à frente à direita como meia direita, né? Aí ficou o Alisson de ponta esquerda, ficou nos comandos do ataque o Júnior Moraes. E aí ficaram intercalando, né? O William como meia esquerda e o Piton como ponta esquerda, né? Os 2 caras intercalando. Achei bem interessante que eu não tinha visto o Piton ainda como assim meia esquerda, né? Geralmente ele foi testado como ponta esquerda, além como lateral, que é a posição dele de origem, né? Mas enfim, achei interessante essa mudança aí, essa alternativa, né? Que até causou, né, no segundo tempo ali no último minuto, né, que você assistindo o jogo ali no segundo tempo, você via que como o Corinthians melhorou, ele poderia sair com 1 a 0 do placar, tá ligado? Nesse segundo tempo. Mas enfim, o Corinthians não conseguiu calibrar o chute, né? Mas ele ainda trouxe resquícios, né, daquele 4 a 0 lindo de quarta-feira, né? Como a gente disse até naquele pós-jogo, né? Não foi do nada que saiu aquele resultado, tá? O Corinthians vinha evoluindo nas últimas 3 partidas, né? E teve esse auge contra o Santos, né? E a dúvida era saber se o Corinthians ia manter essa pegada, né? Claramente o Corinthians sentiu, pela questão de não estar com seus melhores jogadores que estavam naquela partida de quarta-feira, né? Mas quando entrou, o Corinthians esteve muito mais próximo de vencer o jogo do que o Santos, né? E eu acho que criou o suficiente para fazer pelo menos 1 a 0 nessa segunda etapa aí e vencer o Santos. Mas enfim, não conseguiu, né? Não foi tão caprichado, né? No último minuto do jogo ainda uma ótima jogada do Corinthians, né? Até achei que o Corinthians ia achar o gol ali, onde o Fagner acha o Piton invadir na área como meia ali, né? Mas ele não bateu de direita, dominou e tentou bater de esquerda, foi tarde demais, né? Acabou sendo bloqueado. E nesse contra-ataque o Santos quase fez um gol lá, mas estava impedido com o Marcos Leonardo, né? Acabou saindo numa situação 2 contra 2, né? Foi, aliás, o ataque mais perigoso do Santos nessa segunda etapa, né? Pra ser sincero. Alguns pontos negativos, né? Nesse segundo tempo do Corinthians e Santos, né? Primeiro, o árbitro, né? O jogo ficou muito picotado nessa segunda etapa. O Santos conseguiu segurar bastante o Corinthians fazendo cera, né? Cada falta que os Corinthians faziam no Santos, os caras parecia que tinha amputado uma perna, né? Obviamente o Santos, após o 4 a 0 tava com medo de tomar outro cacete lá na arena, né? E, enfim, pro 0 a 0 acho que foi digno pro nível deles, né, atualmente.
E também teve uma jogada que o Corinthians fazia, o Fagner principalmente tentou fazer muitas vezes essas jogadas, né? O Corinthians chegava com muita tranquilidade quando trocava os passes ali com tabelas envolventes, né, na defesa do Santos. Mas tinha hora que o Corinthians queria dar uma cavada, principalmente com seus laterais, né? Quando a jogada dava uma lateralizada ali, né? Tentava, tipo, achar, tipo, um cruzamento da lateral e de frente pra área, né? Onde todo mundo sabe que consagra os zagueiros, né? Do time adversário, né? Os dois zagueiros do Santos são bem altos, né? Aquele Eduardo Bauerman cortou várias vezes porque tava na zona de conforto dele, né? Ele tava simplesmente dividindo com o Júnior Moraes, que tem 1,50 m, né? E o Júnior Moraes aí, que depois da lesão dele lá na... Teve lá alergia, voltou sem ritmo de jogo, enfim. Tava ali meio perdido ali, né? Você viu que ele corria, mas tava meio estranho. Fora que ele não é um pivôzão, né? Então, assim, eu achei uma jogada meio burra que o Corinthians tentou inúmeras vezes, né? Às vezes que tentou ir pelo chão, eu já disse aqui que trouxe algum tipo de resultado. Teve até uma jogada que o Juliano quase sofreu um pênalti, muito parecida ali, toques envolventes, né? Quando ia por baixo. Mas em contrapartida teve esses cruzamentos laterais de frente, que não era nem do espaço da grande área ali do lado, né? Era antes da grande área, cruzamento em diagonal pra área, é muito ruim esse cruzamento. Se você não tem um centroavantão pivôzão pra conseguir fazer o pivô, né, distribuir o jogo ali pros pontas, ou até pra quem vem de trás, né? O Corinthians tentou várias vezes isso, eu não entendi o motivo. Esses foram os dois pontos negativos aí desse jogo, né? Mas enfim, né, acabou nesse 0 a 0, né, esse jogo, né? Como eu disse no contexto do começo do vídeo, né? Por que não foi um mau resultado? Porém, agora você vê adversários como o Atlético Paranaense, o Galo e o Inter, todos eles venceram. Estão a 2 pontos do Corinthians com 24 pontos, né? O Corinthians tem 26 com esse empate. E o Palmeiras tem 28, que é o líder e ainda joga, né? Daqui a pouco vai começar Palmeiras e Avaí, lá da ressacada. E o Palmeiras provavelmente deve abrir esses 5 pontos de vantagem, né? Acho que eles devem vencer o Avaí. Mas enfim, o foco do Corinthians agora é o Boca Juniors, né? Na terça-feira, a partida de ida pela Copa Libertadores. Esperamos aí que tenha o retorno do Renato, que não jogou esses 2 últimos jogos, né? O João Vitor, esperamos que ele volte também para ajudar. Enfim, o próprio Duqueiroz, tomara que não tenha acontecido nada com ele. O Duqueiroz, gente, que ele fatalmente deve ser pelo menos o primeiro ou segundo jogador mais importante desse time titular, cara, sinceramente. Porque ele joga todos os jogos, ele cumpre as 3 funções desse meio campo triplo do Corinthians aí, né? Onde tem 3 peças, ele pode cumprir qualquer uma delas. Ele consegue recompor muito bem o time, tem uma saída muito qualificada aí, né? O VP tá dando muita moral pra ele e eu acho que ele tem correspondido, né? Então eu acho que se ele não jogar vai ser terrível, né? E o Corinthians que já não tem um Cantígio, né? Que tá suspenso pela Comebol aí, já não pega o Boca Juniors, né? Enfim, pessoal, essas minha análise do jogo aí do Corinthians 0, Santos 0 pela essa rodada do Brasileirão, né? Provavelmente deve ter uma live do Loucos do Bando hoje, amanhã, não sei. Falando sobre esse jogo e também um esquenta aí pro jogo do Boca, né? Amanhã, provavelmente, ou hoje mais tarde, devo trazer um vídeo aí sobre o Yuri Alberto, né? Que tá pegando com ele, a coletiva do VP que eu ainda não assisti. E, enfim, trazer mais notícias aí antes de pegar o Boca. E esse pós-jogo contra o Santos ainda que às vezes rende um pouquinho, né? Após a partida, né? Vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu, além do jogo em si, né? Enfim, pessoal, se puder deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal, agradeço aí. E vai Corinthians!